Boa noite. Onde está Jesus? Eu quero começar essa exposição de hoje, essa reflexão, com essa pergunta, te levando a refletir nisso. Onde está Jesus neste momento, agora? Se você for mais musical, talvez lembre de algumas músicas antigas. Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, Deus está aqui, Jesus Cristo está nesse lugar. Talvez você seja mais teológico do que musical. Lembre de alguns versículos quando eu pergunto, onde está Jesus? Está à direita do Pai, intercedendo por nós. Está aqui, como disse que estaria na sua grande comissão. Texto maravilhoso de Mateus 28, ele disse que estaria conosco sempre, até o fim dos tempos. Talvez, pensando rapidamente nessa pergunta, onde está Jesus, cheguemos a uma conclusão meio que expressa. Jesus está aqui, não está ali à porta, Ele está aqui, no meio de nós, nesse momento. Mas eu quero com vocês essa noite concluir ou chegar a uma conclusão de que essa pergunta, onde está Jesus, não foi feita pela igreja de Laodiceia. Ela não questionou, essa igreja do passado, não questionou onde está Jesus nesse momento. Foi necessário que ele, o próprio Jesus, o próprio Cristo, se revelasse através de uma carta, escrita pela pena, pela caneta da época, a pena do apóstolo João, uma carta revelada a ele pelo próprio Cristo, que está registrada no livro de Apocalipse. Por isso eu te convido a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Convido e incentivo, abra sua Bíblia, deixe ela aberta e nós vamos navegar somente pelo texto de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 em diante, nessa noite. Então fique com o seu celular aceso, sua Bíblia aberta. Eu tenho a grata missão de concluir uma série que nunca existiu. A gente começou uma série sem saber, estamos concluindo essa noite. Uma série de mensagens nas cartas às igrejas da Ásia Menor. Cartas que, como disse o apóstolo João, escreveu e recebeu de Jesus por revelação enquanto estava na ilha de Pátimos, por volta do ano 90, no fim da sua vida, ele já idoso. E essa carta, a carta à igreja de Laodiceia, é a 7ª delas. Então, estamos há 7 semanas meditando no que Jesus disse às igrejas da Ásia, que certamente são verdades aplicadas às igrejas de todos os tempos, todas as eras. Alguns que creem que cada período da história se encaixa com uma igreja dessa de Apocalipse, outros creem que todas as verdades ali expressas são aplicáveis a nós hoje, como assim fizemos ao longo dessas 7 exposições. Mas eu quero ler essa carta como um todo, do verso 17 até o 22, depois ir verso a verso, vendo como, infelizmente, no nosso tempo, em século 20, século 21, aqui em 2024 e provavelmente em 25, 26, temos e teremos igrejas muito parecidas com a igreja de Laodiceia. Leia comigo, Apocalipse capítulo 3, verso 14, vamos até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Então, uma carta escrita ao anjo, ao mensageiro, ao pastor daquela igreja. Jesus diz, e começa, abre aspas, tudo que vem aqui, então, é a palavra de Jesus àquela igreja. Eis o que diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação, ou o princípio da criação. Verso 15, ele diz, conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico, enriqueci-me, eu não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que se torne rico. Compre roupas brancas,
para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Àquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Uma carta dura, pesada, intensa, mas que é aberta, como todas as outras, mostrando quem Jesus é. Quem Jesus é nessa carta. Se você estava aqui nas outras 6 semanas, vai lembrar que todas as cartas às igrejas da Ásia trazem essa característica, aqui em Apocalipse, trazem essa característica de dizer quem Jesus é. Uma autodescrição de Jesus, e aqui não é diferente. Como que ele se revela aqui? Então, volte ao verso 14, vamos agora lendo parte a parte, nos deliciando com esse texto. Verso 14, ele diz o seguinte ao anjo da igreja em Laodiceia: escreva, eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano, ou o princípio, ou as primícias da criação de Deus. Esse é Jesus, o Amém. Amém. Essa palavrinha tão conhecida por nós, né, que significa verdadeiramente, que quando aplicada a um contexto de adoração, e é como normalmente a gente aplica, né, carrega um significado de assim seja. Usamos, talvez seja a palavra que a gente mais usa no contexto cristão, amém. É interessante que o único lugar da Bíblia toda e que um amém é personificado é aqui. O amém tem um artigo definido, é o amém. Não é qualquer amém de fim de oração. Amém, não. Aqui, Jesus se denomina como sendo o amém. Aquele que diz verdadeiramente. Aquele que tem a palavra final. Ele é o assim seja. Jesus se denomina assim. Jesus é aquele que diz e faz. Diz e faz porque é fiel e verdadeiro, como o próprio texto diz. Ele diz e faz, fiel e verdadeiro, o soberano de toda a criação. É aquele que está acima de tudo e de todos. É aquele que não tem que prestar contas a ninguém. Soberano. Não precisa dar satisfação do que faz. Não precisa pedir licença. Ele é soberano. Não há nada, absolutamente nada acima dele. Ele é soberano da criação de Deus, criou todas, absolutamente todas as coisas, e não há nada que não provenha dele. Esse é o nosso Jesus, Jesus Cristo. E ele conhece, mas ele conhece muito bem as igrejas. Na verdade, ele conhece tudo. Mas o texto aqui vai dar um indício muito forte de que ele conhece muito bem as reais intenções das igrejas. Olha o verso 15, a abertura do verso 15, ele diz, eu conheço as suas obras. Ele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano sobre toda a criação, ele conhece muito bem a igreja de Laodiceia. Jesus sabia o que aquela igreja em Laodiceia vivia, sabia suas reais intenções, sabia suas motivações, sabia muito bem o que eles faziam e deixavam de fazer. Jesus conhecia bem, não só aquela igreja, mas aquela cidade. E é interessante observar na história e na geografia daquela região, que Laodiceia ficava no que conhecemos como o Vale do Rio Lico, um rio próspero ali na Turquia, muito próxima de 2 outras cidades. A cidade de Colossos, que a gente conhece mais, porque tem a carta Colossenses, e a cidade de Herápolis. Eram 3 cidades, uma tríade ali, no Vale do Rio Lico, ao redor do rio, etc., que eram cidades bem-sucedidas, muito representativas para a sua época, e Laodiceia ficava perto dessas 2, Hierápolis e Colossos. Hierápolis ficava uns 11, 12 quilômetros a norte de Laodiceia,
uma cidade bem conhecida por suas fontes termais, que existem inclusive até o dia de hoje. Se você googlar aí, colocar no Google, termas de Pumacali, um lugar belíssimo, tá? Inclusive declarado como patrimônio mundial pela Unesco. Lugar belíssimo, fonte de águas termais quentes, que saem da montanha carregadas de calcário, né? De carbonato de cálcio, que quando solidificado faz um mármore. Então você imagina, águas quentes saindo de uma montanha, piscinas brancas de mármore. Se você colocar no Google, Pumacali, você vai ver, é belíssimo, um lugar paradisíaco. Na verdade, no Instagram deve ser mais bonito do que parece, né? Do que é real. Mas enfim, é muito bonito. Se você colocar no Google, você vai ver. É lindo, águas cobiçadas por todas as épocas e gerações. Inclusive, hoje é lotado como um ponto turístico. Águas cobiçadas não só pela sua beleza, mas também por suas características medicinais. Águas quentes. E os ricos daquela região iam para lá, para se banhar nas águas, inclusive com expectativa de serem curados de certas doenças. É engraçado que Herápolis tem ali a parte belíssima dessas fontes termais e também um grande cemitério gigantesco, porque pessoas iam para lá para se curar, às vezes não dava certo, e eram enterradas por ali mesmo. Então, essa cidade de Herápolis hoje é de fato conhecida e é um ponto turístico, como era naquela época já. E muitos historiadores também afirmam que Laodiceia era o hub ali, o ponto principal dessas 3 cidades, onde os riquíssimos moravam. A Balneário Camboriú da época. Era ali que o pessoal estava, os ricos estavam ali, em Laodiceia. Mas eles cobiçavam essa água medicinal, essa água termal dali de Herápolis. Se as águas lá são tão boas, nós estamos aqui a 11, 12 quilômetros de lá, temos uma ideia. Lá tem características medicinais, muito legal. Vamos criar um aqueduto, vamos trazer essas águas de lá. Ideia genial. Lá quente, cheia de calcário, de carbonato de cálcio, com ações terapêuticas. Coloco num duto, trago aqui para Laodiceia. Ideia legal. E os ricaços fazem isso, instalam esses aquedutos de Herápolis até Laodiceia. Lá, termas maravilhosas, mas aqui, quando a água sai, como é que chega? Já não chega tão quente, já não chega com as mesmas características que tinha lá naquelas piscinas. Aquela mesma água medicinal, termal, gostosa de se banhar, aqui saindo da torneira, morna. Morna, cheia de carbonato de cálcio, que inclusive é usado na medicina até hoje como antiácido, né? Então você imagina colocar essa água cheia de antiácido, como se você estivesse tomando Eno, sabe? Na boca, morna, meio asquerosa até, né? Difícil de engolir. Guarda essa imagem, falei de duas cidades, Herápolis um pouco a norte, Colossos um pouco a leste. A cidade de Colossos, por sua vez, pertinho também de Laodiceia, era conhecida por suas águas refrescantes, porque ficava às margens do rio Lico, que dá o nome da região, e o rio Mênderes. 2 rios que cruzavam ali pertinho de Colossos, abasteciam a cidade de Colossos, e eles tinham essa água corrente disponível, água refrescante. E é justamente essa comparação que Jesus faz nessa carta. Ele conhecia muito bem, Jesus conhecia muito bem aquela geografia, aquela região. Afinal, foi ele que criou todas as coisas. Ele criou o rio Lico, o vale, ele criou as termas de Pumacali, ele criou tudo isso. Ele conhecia aquela região e usa essas características para ilustrar a condição da igreja de Laodiceia. Ele conhecia a dificuldade de Laodiceia e conhecia também o que as cidades ao redor tinham. Lá em Laodiceia, eles não tinham nem as águas termais de Herápolis, nem as águas refrescantes de Colossos. E essa comparação que Jesus faz nos versos 15 e 16, olha comigo, versos 15 e 16. Conheço as suas obras. Você não é frio, nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. A igreja de Laodiceia tinha obras mornas, como aquela água que chegava até a cidade.
tinha obras que causavam ânsia de vômito em Jesus. Não há nada em Laodiceia que justifique a sua existência. Na igreja de Laodiceia, nada. Se Jesus quisesse águas termais, ele iria a Hierápolis. Se Jesus quisesse águas refrescantes, ele iria ali a Colossos, direto no rio. Mas ali em Laodiceia, nada justificava a sua existência. Águas mornas, que para nada servem. Essa ilustração que Jesus faz é bem pesada até. Pesada, intensa. O próprio Deus, dizendo que está prestes a vomitar uma igreja, por não mais suportá-la em sua boca. As coisas que eles faziam não eram agradáveis a Jesus. Uma ilustração tensa, pesada, mas ainda assim, extremamente graciosa. Extremamente graciosa. Eu digo por quê? Porque Jesus ainda não havia vomitado aquela igreja. Ele podia, ele é o Amém, ele é aquele que diz e faz. Ele podia vomitar como sendo soberano, eliminar aquela igreja, ter vomitado aquela igreja. A cena, inclusive, é pesada. A gente viu até o Justin quase vomitando. É asqueroso. Jesus podia ter feito, e não precisava prestar contas a ninguém. Ele podia ter feito, ele simplesmente abandonado aquela igreja, e não precisava explicar o motivo. Ele é soberano, ele é um Amém. Mas não fez. E aqui está a graça e misericórdia do Senhor. Ele, o Amém, o verdadeiro e justo, poderia também dizer: eu vou vomitar. Acabou o seu tempo, Laodiceia. Não há esperança para você. Vomitarei você. Não há volta. Mas não é isso que ele faz. Ele diz o quê? Estou a ponto de. Não fez ainda. Graciosamente não fez ainda. E esse reter de Jesus, de uma água tão asquerosa, morna, cheia de carbonato de cálcio na boca, esse reter de Jesus, suportando em sua boca essa água morna, ruim de beber, suportando essa igreja que não tinha obras que lhe agradavam, suportando pacientemente, é uma expressão de graça. Ele está a ponto de avisá-los por carta que isso está para acontecer. Ele escreve uma carta. As obras dele eram tão inúteis para Deus que ele inspira João a escrever e enviar essa carta. Eu fico imaginando quando chegou essa carta em Laodiceia. Talvez um choque, mas certamente uma expressão da misericórdia de Deus. Jesus está ilustrando que apesar daquela igreja não ter nada, absolutamente nada que agrade a Jesus, nada que justifique a sua existência, ele ainda a suporta misericordiosamente. Misericórdia essa que vai ser expressa num convite ao arrependimento. Aquela igreja se via como autossuficiente. Não precisava de Deus para nada. Não precisava de Jesus, absolutamente. Ela já tinha todo o necessário. E é assim que está o começo do verso 17. Olha comigo. Jesus está os acusando, usando palavras deles mesmos. Ele diz o seguinte, verso 17. Você diz, igreja de Laodiceia, você está dizendo: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. Jesus, em sua graça e misericórdia, vai os alertar. Sua fala tem por objetivo abrir os olhos daquela igreja, abrir os olhos daqueles cristãos que estavam ali, despertá-los para a realidade. Eles viviam como algo que não eram. Eles viviam como sendo uma igreja de Cristo, mas baseados totalmente na sua autossuficiência. Leia comigo os versos 17 a 19. Você diz: sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. No entanto, Jesus diz, no entanto, você não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre
roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. A cidade de Laodiceia era conhecida na região por ser uma cidade rica. Como eu falei anteriormente, os ricaços da época ficavam ali. Cidade onde os milionários se reuniam. Nem sei se milhões era uma característica da época, mas enfim, os ricos estavam ali. Ela era de fato conhecida por sua prosperidade. Essa cidade já tinha passado por vários terremotos muito comuns na região, e um em específico tinha acontecido 30 anos antes, por volta do ano 60. João está escrevendo aqui no ano 80, então 30 anos antes, a cidade passou por um terremoto devastador. Um cidadão chamado Tácito, ele foi senador e historiador romano daquela época, e ele escreveu vários livros. Ele escrevia da perspectiva do governo. Ele estava no governo romano, e ele escreve vários livros, na verdade, não cartas, ele escreve vários livros relatando tudo o que acontecia na região, como um historiador que era. E ele diz o seguinte, olha só, em um dos livros, o 14º livro dos Anais de Tácito, ele diz o seguinte: Laodiceia, palavras de Tácito, tá? Laodiceia, uma das cidades mais brilhantes da Ásia, ficando arruinada por um terremoto, tornou a reedificar-se por sua própria custa, sem precisar que lhes dessemos o mais pequeno socorro. Ele está escrevendo da perspectiva do governo. Ele está dizendo, olha, a cidade de Laodiceia, uma das cidades mais brilhantes da Ásia, foi devastada, arruinada por um terremoto. E nós do governo não precisamos dar nada para eles. A cidade foi devastada e se reergueu por conta própria, com recurso próprio. Alguns vão dizer, inclusive, que ela apoiou outras cidades da região para se reerguer. Era uma cidade riquíssima, que não precisava de nada, não precisava nem de ajuda do governo para isso. Nem esse apoio governamental ela requer. Mas o que gera essa riqueza na cidade de Laodiceia? Como assim tão rica? Aí outros historiadores vão dizer que eram 3 características principais. Os seus bancos, grande rede bancária daquela época, não era o Nubank, mas era bem grande. A sua indústria têxtil era conhecida por produzir tecidos, né? Roupas muito raras na região, e também a sua medicina, uma cidade conhecida por ter uma escola de medicina muito famosa. E aí vários historiadores vão dizer sobre isso, por estarem ali, aquelas 3 cidades, numa rota comercial, e Laodiceia concentrar aquela rota, né, aqueles riquíssimos daquela rota, ela cresceu muito, prosperou bastante. Os ricos depositavam ali seu dinheiro, por isso essa rede bancária tão bem estabelecida. Dizem também que tinha uma escola de medicina muito conhecida na oftalmologia, que produziu pastas, né, pomadas para o olho, colírios que melhoravam a infecção e inflamação dos olhos. É, inclusive, tão reconhecida a medicina de Laodiceia que as moedas da época tinham o rosto dos médicos daquela região. E um geógrafo do 1º século, Estrabão, diz que Laodiceia também prosperou por causa da sua indústria têxtil. A famosa lã negra era de lá. As fábricas têxteis produziam túnicas com manga, capuzes, tapetes, etc. Se esses relatos são precisos, se esses relatos históricos forem precisos, então fica muito claro que Jesus não só conhecia a cidade de Laodiceia, geograficamente, não só conhecia aquela igreja de Laodiceia, mas também conhecia o comércio, a indústria de Laodiceia. Porque ele vai dizer, nos versos 17 e 18 que lemos, ele dá conselhos para que a igreja compre dele. Ele diz, né, a igreja está dizendo, eu sou rico, eu não preciso de nada. E ele diz o seguinte, você não percebe que é infeliz, miserável e pobre. E como conselho para essa situação miserável da igreja, embora rica, ele diz o seguinte, comprem de mim. Ele coloca uma ilustração comercial mesmo. Não que Jesus estivesse vendendo alguma coisa, mas está falando de uma forma que eles pudessem entender, como se dissesse, busquem de mim. Vocês que estão comprando e vendendo por aí, comprem de mim. E para contrapor essa pobreza, que eles achavam que não eram pobres, eram ricos, mas Jesus os acusa de pobres, para
combater essa pobreza, Jesus diz o seguinte, no começo do verso 18, eu dou a vocês esse conselho, compre de mim ouro refinado. Eles não precisavam de ouro, eles já eram ricos, mas Jesus está dizendo, comprem ouro refinado no fogo para que se torne de fato rico. Vocês não são ricos nada. Vocês acham que são? Comprem de mim. Busquem em mim. O ouro de vocês não vale nada. Vocês que se vestem tão bem, com essa lã negra, com esses tecidos tão exclusivos, com essa roupa tão rara, que só vocês produzem, vocês que se lastreiam nessa indústria têxtil da cidade de forma tão confiante, vocês estão nus. Ele os chama assim. Vocês são cegos e nus. Comprem roupas brancas de mim. É a segunda parte do verso 18. Compre roupas brancas de mim, para que você se vista e não manifeste a vergonha da sua nudez. Vocês que se vestem tão bem, são nus aos meus olhos. Comprem de mim, Jesus diz. Comprem de mim, para que essa nudez de vocês, essa exposição, seja coberta. Vocês que acham que a medicina da sua cidade é boa, vocês que vendem colírio e pasta para os olhos, para que as pessoas possam ver melhor, vocês são cegos, miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês são cegos, e aí ele dá o último conselho, compre colírio de mim, para ungir os olhos, a fim de que possam ver. Meus irmãos, o contexto indica que aquela igreja estava repleta das coisas desse mundo, e se baseando nela, repleta das bonanças, das coisas boas daquela sociedade. Tudo que tinha de bom na sociedade, tudo que tinha de bom a se oferecer, aquela igreja tomou posse e esqueceu de comprar de Jesus. Esqueceu de depender de Jesus. Esqueceu que Ele era a única fonte. Que não há provisão, que não há segurança, que não há realidade apartada de Jesus. Não há. Vocês que acham que estão enxergando por causa do colírio, comprem de mim para que vejam de fato. Jesus os chama de infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mesmo eles tendo todas as riquezas ao seu alcance. Eles tinham tudo, mas não tinham Jesus como a fonte. Cristo usa termos muito conhecidos por eles, pela igreja de Laodiceia, um contexto que eles estavam familiarizados, termos que eles estavam muito bem familiarizados. Comprem, comércio, eles faziam isso com frequência. Ouro, a rede bancária deles, as roupas, a indústria têxtil, o colírio, essa vasta medicina oftalmológica. Jesus fala diretamente para eles, contextualiza, fala de forma que eles entenderiam. Mas eu creio que você que me ouve hoje à noite, pela internet, mesmo não vivendo em Laodiceia, você, mesmo não tendo nenhuma riqueza nos bancos, mesmo tendo que comprar suas roupas no Brás, mesmo tendo que recorrer ao SUS, você pode entender muito bem essa mensagem. Ela também é para você, como foi para mim ao longo dessa semana. Você que se baseia, ou que baseia a sua segurança, a sua felicidade, a sua estabilidade nas coisas desse mundo, Jesus está dizendo que não passa de infeliz, miserável, pobre, cego e nu diante de Jesus. Um estudioso diz que das cartas às igrejas da Ásia, essa é a pior de todas. Essa é a mais severa delas. Porque Jesus não faz nenhum elogio para essa igreja. Zero. Nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Ele até brinca no texto, esse autor, diz que a única coisa boa que Laodiceia tinha era a perspectiva sobre si mesma. E que, no fim, era completamente falsa e infundada. Por isso eu digo que Deus foi extremamente gracioso com aquela igreja, misericordioso com Laodiceia. Assim como é conosco, comigo, com você. Quando nos esquecemos, simplesmente nos esquecemos dele. Esquecemos de comprar dele. Esquecemos de depender dele e somente dele.
Ele é extremamente gracioso e misericordioso. Porque na sequência, no verso 19, ele vem com um belíssimo verso lá de Provérbios, capítulo 3. Ele vem com esse verso que foi repetido em Hebreus 12 e aplica à igreja de Laodiceia como aplica às nossas vidas hoje. Apocalipse 3,19, verso conhecido ao longo de todas as Escrituras. Jesus diz para eles: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Jesus diz que os ama. E por isso os repreende. Por isso os disciplina. Porque ama. Ele aponta para esse distanciamento tão severo daquela igreja. Ele percebe que aquela igreja está afastada dele. E por isso diz: seja diligente, se arrependa. Jesus ama, mesmo não havendo nenhum elogio, nenhum sequer. E quando olhamos para o próximo verso, verso 20, vamos entender claramente por que não há nenhum elogio para aquela igreja. Jesus está fora dela, fora da igreja de Laodiceia. Verso 20, eis que estou à porta, Jesus dizendo isso, eis que estou à porta da igreja de Laodiceia e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, o Amém, o soberano da criação, o justo e verdadeiro, estava à porta, fora da igreja de Laodiceia. Tem uma música que nós cantamos aqui, frequentemente na igreja, inclusive, com um tom alegre. Eis que estou à porta e bato, não vou arriscar cantar. Ela tem um tom alegre, mas eu, sinceramente, acho que não existe um verso mais triste que esse na Bíblia. É difícil para a nossa mente conceber isso. É fácil entender que uma pessoa, um indivíduo, está longe de Jesus. É fácil entender que muitos não o conhecem ou muitos o rejeitaram, se recusam a recebê-lo como suficiente Salvador, o deixam fora de suas vidas, lá fora. É até compreensível, é fácil de entender, é uma escolha pessoal. Mas igrejas sem Cristo Jesus, um ajuntamento de pessoas em nome de Jesus, sem Jesus, isso é paradoxal, isso é ilógico, isso é difícil de conciliar as coisas, não faz sentido. Igrejas gigantescas que no umbral das suas portas, em letras garrafais, diz Jesus Cristo é o Senhor, e porta dentro ele não está. Isso é ilógico. Jesus estava à porta da igreja de Laodiceia. Aqueles irmãos se reuniam para servir, semana após semana, para ler a palavra do Senhor, talvez entoar louvores, cantar, conversar ali depois do culto, não sei se tinha cantina na igreja de Laodiceia, eles estavam ali, semana após semana, e Jesus não estava entre eles. Isso é assustador, tenebroso. Como que uma igreja chega a esse ponto? Agora, Jesus não estava lá por quê? Por que Jesus não estava na igreja de Laodiceia? Porque ele não tinha autorização para entrar? Claro que não. Ele é dono de tudo. Ele é o soberano da criação. Ele não precisa pedir licença para entrar. O verso 14 diz muito claramente isso. Então, por que Jesus não estava lá? Será que ele não tinha poder para entrar na igreja de Laodiceia? Será que a maçaneta era dura demais para ele virar? É claro que não. Ele é o Amém, ele diz e faz, tudo se faz com a palavra dele. A porta iria ao chão com sua palavra. Não só a porta, a igreja inteira. Jesus é o Senhor dos senhores, ele é o eterno Deus, ele é aquele que tem todo o poder em suas mãos, infinito em poder. Ele poderia derrubar a porta da igreja de Laodiceia. E não só a porta, ele poderia derrubar a igreja inteira de Laodiceia. Ele não entra onde ele não quer. Ele não precisa de licença. Mesmo assim, esse Jesus, que não precisa pedir licença,
aguarda pacientemente a porta, batendo. Toque, toque, toque. Toque, 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 para quem tem filho pequeno já vem a musiquinha, né? Toque, 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 né? É Jesus querendo um lugarzinho, a musiquinha diz, né? Jesus não quer lugarzinho, não. Tudo é dele. Tudo é dele. E mesmo assim, ele aguarda pacientemente, misericordiosamente, que alguém abra a porta. Ele está à porta, batendo. Toque, toque, toque. Convidando a igreja de Laodiceia ao arrependimento. Jesus não entra lá por quê? Porque não é convidado, porque não tinha autorização, porque não tinha poder para entrar, não. Ele simplesmente não entra porque não tem nada naquela igreja que lhe agrade. Absolutamente nada que lhe agradasse. Ele prefere ficar à porta do que entrar numa igreja moribunda, aparentemente viva, mas morta. Ele prefere ficar à porta de uma igreja morna. Ele conhecia suas obras. E perceba que o texto diz, né, que aquela igreja tinha obras. Ele diz, eu conheço as suas obras. No verso 15 ele diz isso. Não era uma igreja inerte. A igreja tinha obras, mas nenhuma delas agradava ao Senhor. Meus irmãos, Jesus está à porta daquela igreja, porque aqueles que se reuniam ali não precisavam dele para nada. Para nada. Tinham tudo aos olhos do mundo. Boa estrutura, bom som, pessoas cantando, leitura da palavra, eles tinham tudo, riquezas. Seus bancos, suas indústrias, sua medicina, tudo isso lhe era suficiente, lhes era suficiente. O verso 17 é gritante. Jesus diz para eles, vocês dizem, sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. Eles achavam que tinham vencido na vida e se esqueceram de depender de Jesus. E eis que vemos os versos 21 e 22, lembrando que eles não venceram nada, absolutamente nada. Verso 21 e 22. Àquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é um lembrete àquela igreja, a igreja de Laodiceia, e certamente a nós também nessa noite, que não existe vitória nessa vida, não existe vitória nesse mundo, à parte de Jesus, destituído de Jesus. Por mais bem-sucedido que você seja, por mais abastado, rico, por mais seguro que você esteja, se Cristo está lá fora, à porta, talvez você não saiba disso, como a igreja de Laodiceia não sabia, mas você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, aos olhos de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Jesus, o Espírito, diz às igrejas. Jesus faz um convite ao arrependimento, pacientemente batendo a porta daqueles que se esqueceram dele. Daqueles que, por conta das tantas coisas desse mundo, levar filho para a escola, fazer um relatório, trabalhar, vender, comprar, acabaram se esquecendo de Jesus, deixando Jesus de lado, deixando Jesus de fora. Aquele mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, que entregou sua vida, ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja diligente. Arrependa-se. Esse texto mostra que ainda há oportunidade. Oportunidade de vencer, vencer verdadeiramente em Cristo Jesus, vencer esse mundo assim como Ele venceu. Ainda há oportunidade essa noite de ceiar com Ele. O Criador e sustentador de todas as coisas, Ele que pacientemente bate a porta daqueles que, como Laodiceia, se acham autossuficientes.
Esse é um convite ao arrependimento. Arrependa-se, seja diligente, não deixe Jesus à porta. Mas faça isso, na plena certeza de que Jesus não está à porta desta igreja. Ele não está lá fora, não está. Ele está aqui dentro, e graças a Deus por isso. Aqui, nessa igreja, essa igreja que depende de Jesus, temos a presença dEle. E onde Ele está, tudo é possível de ser mudado. Essa igreja tem Cristo Jesus aqui, conosco. Isso não é motivo de vanglória, isso é motivo de gratidão. Gratidão extrema, porque falamos da igreja de Laodiceia como sendo uma entidade independente, a igreja, mas a igreja é formada por pessoas, indivíduos. A igreja de Laodiceia, o prédio, não era nada. Assim como a IBNT, o prédio, não é nada. A igreja é formada por pessoas. Lá, 100% das pessoas viviam apartadas de Jesus, longe dele. Deixaram ele à porta. Aqui, graças ao bom Deus, temos homens e mulheres que consideram Cristo como a porção mais preciosa de sua vida, que dependem de Jesus, consideram a Cristo, consideram que é Ele que os sustenta, que nele se tem e se vê sentido para todas as coisas. Você está cercado por luzeiros, pessoas que carregam Cristo consigo, pessoas que, apesar das suas dificuldades, pecados, insuficiências, deficiências, elas resplandecem a imagem de Cristo Jesus, estão firmadas nele, não deixaram Jesus lá fora. Quando entraram por essas portas, trouxeram ele para dentro conosco. Ele está aqui. Ele, Jesus Cristo, está aqui no meio de nós. E glória a Deus por isso. Porque aqui temos então a oportunidade de ceiar com Ele. A minha oração é para que essa igreja, IBNT, que sempre essa igreja caminhe como vencedora, como uma comunidade que de fato se assenta à mesa com Jesus todos os dias, que ceia com Ele, que se alimenta dEle, que compra dEle, constantemente, que nunca nós, igreja, nós como igreja, nunca deixemos o nosso Senhor e Salvador às portas, lá fora, nunca. Jesus não está à porta da IBNT e que nunca esteja. Sempre se faça presente aqui, no meio de nós, nesse lugar. E se você está aqui ouvindo tudo isso e não compartilha dessa alegria, dessa certeza de que Jesus está aqui, e eu não estou falando para você que nos visita somente, tá? Sim, estou falando com os visitantes, mas estou falando também com os membros dessa igreja. Se você é membro, se já está aqui conosco há muito tempo, você também, se você não compartilha dessa certeza, dessa alegria de que Jesus está aqui, disponível e aberto a ceiar com você, se você não compartilha dessa certeza, seja a primeira vez sua aqui, ou a 1000ª vez aqui, não importa. Se para você Jesus está lá fora, hoje é um grande dia, uma baita de uma oportunidade para que isso mude. Abra a porta enquanto há tempo. Deixe Ele entrar enquanto Ele pacientemente aguarda. Ceie com Ele enquanto há tempo, porque haverá um dia que as portas serão derrubadas, destruídas. Não pelos opositores, por Ele mesmo. Por Jesus, que disciplina quem Ele ama. Agora, se você já tem essa convicção, essa certeza, já tomou essa decisão, já ceia com Cristo, quando sair daqui nessa noite, não o deixe aqui. Não o deixe aqui. Leve-o contigo. Leve Jesus contigo para os seus afazeres da semana. Enquanto eu convido a equipe de louvor, para a gente encerrar esse culto louvando, cantando, eu quero te levar a refletir nisso. Talvez você pense, poxa, eu sei que Jesus está aqui, eu inclusive sinto a presença de Jesus nesse lugar, Ele está sim aqui, mas quando você sai, quando essas portas estão fechadas, Ele fica. Novamente Jesus fica às portas, só que pelo lado de dentro. E você, falsamente, enganosamente, vive a mesma autossuficiência que aquela igreja de Laodiceia vivia.
Jesus não morreu numa cruz do Calvário. Ele não entregou o seu precioso sangue para virmos aqui domingo após domingo, para cantar, orar e irmos embora sem Ele. Compre dele todos os dias. Compre dele, busque dele. Ele dá esse conselho: compre de mim o ouro. Você não é rico, você não tem nada. Compre dele o ouro para que se torne rico. Compre roupas brancas. Por mais bem vestido que você esteja, compre dele, porque diante dele você está nu. Seus pecados só podem ser lavados e cobertos pelo precioso sangue de Jesus. Não o deixe aqui. Ele está aqui e falando contigo. Compre dele colírio, para que seus olhos sejam ungidos e você possa ver. Mas, poxa, eu já vejo, eu já enxergo. Para que você possa ver da perspectiva do Criador. Ao abrir seus olhos de manhã, ver como Ele é gracioso. Ver tudo sobre a perspectiva do reino. Jesus está dizendo àquela comunidade de Laodiceia, e certamente a nós nessa noite, que quando você estiver lá fora, fazendo o que você tem que fazer, comprando, vendendo, Jesus não pode estar à porta. Jesus não pode estar à porta. Senão sua vida vai ser completamente sem sentido, morna, asquerosa para Deus. Eu quero que você saiba que só Ele o tornará rico. E aqui eu não estou falando de dinheiro, definitivamente não. Só Ele o vestirá. Só Ele tornará suas vestes brancas. Só Ele limpará seus olhos, para que você possa ver essa realidade da forma que ela de fato é. Não há sentido, não há o mínimo sentido em viver uma vida morna, vazia de Jesus e cheia de autossuficiência. Se você deseja e pode, eu quero orar com você. Quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Reflita nessa noite, qual é o lugar de Jesus na sua vida? Onde Ele está? Essa é a mesma pergunta que eu fiz no começo. Onde Jesus está agora? Ele está aqui com você ou está à porta? E amanhã? Amanhã, depois de você sair daqui desse culto, ir para casa, voltar ao trabalho, aos seus afazeres, amanhã, onde Jesus estará? Meu desejo, minha oração foi essa e será novamente. Que você saia daqui nessa noite com a plena certeza e convicção de que Jesus não está à porta. Que Ele está contigo em todos os momentos. Senhor Jesus, nós te louvamos. Nós te louvamos por sua graça e misericórdia, tremenda misericórdia. Que apesar de nós, por vezes, esquecermos do Senhor, deixarmos o Senhor à porta da igreja, deixarmos o Senhor à porta das nossas casas, sairmos sem o Senhor por aí. O Senhor misericordiosamente, graciosamente, estende a nós a sua boa mão, bate a porta e nos dá mais uma oportunidade de ceiarmos contigo. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por nos alertar, assim como alertou a igreja de Laodiceia, de que as nossas obras podem ser mornas e asquerosas para o Senhor, se não fizermos contigo e para o Senhor. Nos ajuda a comprar do Senhor todos os dias, de dependermos do Senhor todos os dias. Me ajuda, Senhor, a não esquecer de Ti. Ajuda os meus irmãos aqui a considerar o Senhor em todas as coisas. E para aqueles que nunca abriram a porta para que o Senhor entre, transforme e ceie, Deus, que haja transformação nessa noite. Que pessoas venham a conhecer verdadeiramente aquele que é o Amém, a testemunha justa e fiel, o soberano sobre toda a criação. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor poderia já ter nos disciplinado,
já ter derramado sua ira sobre a nossa vida, mas pacientemente aguarda a porta, para que tenhamos mais e mais e mais uma oportunidade de ceiar contigo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Esteja aqui, nessa igreja, sempre, sempre. Esteja com os nossos irmãos, caminhando, nos transformando, nos tornando ricos em Ti, nos tornando limpos em Ti, com as nossas vestes lavadas pelo Seu sangue, limpando os nossos olhos para que possamos viver a realidade para a qual o Senhor nos criou. Senhor Jesus, eu Te louvo e eu Te agradeço por mais essa oportunidade de ceiar contigo. Vem, entra nessa igreja, entra nessas vidas, transforma tudo para o Seu bendito louvor. Amém. Se você quer continuar em oração, faça isso durante a música, durante a canção. Você tem a oportunidade de orar conosco aqui na frente, no seu lugar. Mas use esse momento para honrar e bendizer o nome do Senhor, que misericordiosamente bateu a sua porta mais uma vez essa noite.